Muitas vezes a gente diz que ama o nosso semelhante, mas nem sempre isso é verdade. Isso porque as nossas ações, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. O apóstolo João, ao qual Cristo dedicou um grande amor, na sua primeira epístola universal vai nos dizer o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus ao qual não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E é mesmo o primeiro mandamento, lembra? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, a gente diz esse mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente pronuncia isso de uma forma muito vazia, muito sem sentimento, muito sem entender o real significado disso. Veja que amar a Deus sobre todas as coisas é buscar a companhia dele, a presença dele, a amizade dele. É querer agradar ele, fazer a vontade dele, andar nos caminhos dele, seguir os mandamentos que ele nos deixou. Mas antes de tudo, é buscar a ele quando temos problemas ou quando queremos agradecer por algo de um puro, sincero e verdadeiro coração. Isso é amar a Deus. É servi-lo, agradecê-lo, falar aquilo que está nos preocupando, nos chateando, nos magoando, agradecê-lo por nossas conquistas, porque sabemos que quando entregamos uma oração a seus ouvidos, essa oração é ouvida. E ao mesmo tempo, ele está sempre disposto a cuidar de nós, pois somos seus filhos, feitura sua, para darmos testemunhos de boas obras, segundo o nosso Mestre Jesus Cristo. E, consequentemente, amar a Deus sobre todas as coisas, que é isso, e ao próximo como a ti mesmo, seria você se amar de verdade, seria você cuidar da sua saúde, seria você cuidar da sua mentalidade, seria você buscar estudar, evoluir, crescer sempre, não levar mágoas para o seu coração, principalmente. O que é a mágoa? A mágoa é uma má água, não é isso? Então, o seu organismo muitas vezes está cheio de má água circulando aí, porque você não tratou de resolver isso. Você não tratou de solucionar com quem te chateou, com quem fez pouco de você, com aqueles sentimentos que ficaram mal resolvidos no passado e que você nunca teve iniciativa de chegar e querer resolver. Então, muitas vezes, a gente diz que ama a Deus e que também amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, mas muitas vezes nós não amamos nem a Deus, nem o nosso próximo, e que dirá a nós mesmos, que não nos damos a oportunidade de viver uma vida feliz de verdade, que é buscando fazer bem às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aquilo que alimentamos, aquilo que vimos, olhamos, ouvimos, colocamos para dentro da mente, diariamente nos alimentando, seja no nosso corpo físico, seja no emocional, seja principalmente no espiritual, aonde volta tudo, esse ciclo da vida, onde começa em Deus e termina em Deus também. É o infinito que circula em cada célula do nosso corpo, que está em cada elemento da natureza, em tudo que a gente vê. Esse grande amor de Deus, esse grande infinito presente em todas as coisas, é o que a gente deveria buscar estudar, aprender, entender, porque só assim a gente compreenderia esse primeiro mandamento. Mas muitas vezes nós ficamos presos em detalhes insignificantes do dia a dia, de situações, de baixos sentimentos como ira, raiva, ódio, vingança, declarados por alguém que muitas vezes nos feriu sem saber que estava ferindo, que muitas vezes é ríspido com os outros porque a vida foi ríspida com ele e este ser não aprendeu a se curar, não foi atrás de solucionar a sua má água e por isso agora fica despejando má água nos outros. Quando a gente diz que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é começar a mergulhar nesse oceano da verdade, permitindo enxergar dentro de nós mesmos a falta da solução que temos, porque não buscamos resolver as coisas a seu tempo. Como um colega de trabalho que é ríspido e a gente fica magoado com essa pessoa pro resto da vida e muitas vezes até mesmo saímos do nosso trabalho por conta disso, ao invés de chegar e falar, olha, posso falar com você um minuto? Bem rapidinho. Aconteceu uma situação assim, você falou de um jeito que eu não gostei, e isso me feriu, me senti mal. Será que você poderia não fazer mais isso? Às vezes a pessoa vai te dizer, nossa, eu nem percebi. Nossa, me desculpa, realmente eu tava tendo ali um mau dia, um mau sentimento, aconteceu um problema na minha casa. Cara, me desculpa, realmente isso não vai mais acontecer.
Ou, de repente, a pessoa fez isso de maldade mesmo, ela tá com o coração ali, com maus sentimentos, alimentando ódio, alimentando sentimentos ruins que todos nós sabemos, né? E essa pessoa fez isso porque quis fazer, mas mesmo assim, jamais tire a possibilidade da iniciativa de resolver as coisas. Veja que eu estou dando apenas um exemplo para você de um relacionamento mal resolvido no ambiente de trabalho, mas isso pode ser dentro da sua casa, isso pode ser na rua, pode ser um problema no trânsito que você enfrenta com alguém ali, um acidente. Então, nós não temos como saber, nem condição e nem permissão para saber o que acontece no coração e na mente do outro. Isso só cabe a Deus. E o julgamento, igualmente, só cabe ao nosso Senhor. Por isso devemos, irmãos, sempre que possível, amar o nosso semelhante, buscar as pazes. Veja, se duas crianças num pré de 3, 4 anos se esbarram, brigam ali e de repente no outro dia, sabe aquele negócio de vamos voltar a ser amigo de novo? Vamos voltar a ser amigo? Vamos dar o dedinho? Você lembra de negócio de dar o dedinho? As crianças ali davam um dedinho e no outro dia voltavam a ser amigas de novo, voltavam a conversar, a dividir os lanches da lancheira, o salgadinho, ali o suco que a mamãe preparou com muito carinho e já estavam brincando de novo. Crianças de 3, 4 anos. O que acontece com nós quando nós ficamos adultos e passamos a deixar esses sentimentos tomarem conta de nós? Passamos a deixar essas más águas nutrirem o corpo da gente, nutrirem o campo energético, o campo espiritual. Por que a gente permite que essas coisas aconteçam? A gente começa a ficar muito bobo, a gente começa a ficar muito dependente do nosso próprio julgamento, dependente do nosso próprio emocional e paramos de raciocinar, paramos de tomar decisões, começamos a ficar reativos ao invés de sermos ativos no sentido de sermos responsáveis por nossas atitudes. Ou seja, eu ativo aquilo que eu quero ativar ao invés de reagir ao que eu quero ou não reagir. E João, o apóstolo João, que recebeu tanto, mas tanto amor de Jesus, que recebeu tanto carinho, que recebeu tantos conselhos, que recebeu tantos ensinamentos, ele vem nos trazer isso. E nos cutuca com razão. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Agora veja que aquele que aborrece o seu irmão, e ele está dizendo aqui de quem aborrece o seu irmão, não é só quem faz isso intencionalmente, tá? É quem faz isso muitas vezes sem perceber, e isso vai ficando uma coisa rotineira na vida dessa pessoa. Ela começa a ficar uma pessoa apática, uma pessoa fria, começa a ficar uma pessoa muito gananciosa, uma pessoa muito cascadura, e aí começa a tratar os outros mal, começa a fazer coisas sem pensar no seu semelhante, sem abrir a voz da sua consciência, sem se permitir se colocar no lugar do outro. E essa pessoa ela vai ficando cascadura, casca grossa cada vez mais. Sabe por quê? Porque a ferida dela está exposta, a ferida dela está aberta. É até engraçado falar cascadura, casca grossa, quando na verdade a ferida está aberta, né? Então de dura, de grossa é só mesmo a rispidez da personalidade, a rispidez das ações e das atitudes, quando na verdade aquela ferida tá ali, ó, aquela chaga tá aberta, esperando que possa ser resolvida, que possa ser curada, que possa ser cicatrizada, solucionada, mas essa pessoa não buscou o amor. Ela não buscou ajoelhar, buscar a presença de Deus, buscar o conselho, entregar essa ferida do seu coração nas mãos de Jesus e falar: Jesus, tu que és o rei de todas as causas, tu que és o Senhor que cura todas as feridas, tu que faz paralítico andar, tu que fazes o cego enxergar, tu que fazes o surdo ouvir, o mudo falar, tu que cura tudo, Jesus, por favor, tira esse sentimento do meu coração, porque é sozinho, eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo perdoar aquela pessoa, não estou conseguindo chegar para conversar com quem me feriu, não estou conseguindo ter concentração para trabalhar, para resolver as minhas coisas, porque esse sentimento tomou conta de mim. Jesus, não consigo sozinho, mas pelo teu amor eu te peço, cura-me, cura-me. Que dia essa pessoa que está tratando os outros, ferindo os outros, e muitas vezes passando os outros para trás também, né, porque permitiu que esses maus sentimentos e sentimentos tomassem conta do seu coração, conta da sua mentalidade, e automaticamente vai fazendo amizade, lidando com pessoas que estão na mesma vibração, na mesma carga energética, não é? Quando foi que essa pessoa buscou refúgio, buscou auxílio espiritual? Nunca.
Raramente. Então, é por isso, meus irmãos, essas pessoas que estão fazendo isso com os outros, maltratando os outros, passando os outros para trás, enganando os outros, essas pessoas elas precisam de cura, mas não a buscam. E nós precisamos, nesse grande amor, nessa grande caridade de Cristo, compreender tudo isso e não permitir que esse sentimento, que esses comportamentos, que essa carga energética vibracional faça parte da gente. Quando dois grandes discípulos de Jesus entravam numa cidade com ele e nesta cidade eles não foram bem recebidos e não queriam receber Jesus, eles disseram a Jesus: "Que absurdo, não querem lhe receber, não querem ouvir suas palavras? Queres que façamos descer fogo do céu para consumi-los? Que peçamos isso ao nosso Deus para que os consuma?" E Jesus olhou para eles e falou: "Acaso não sabeis de que espírito sois?" E Jesus queria dizer: cada um só dá aquilo que tem. Então tire as suas sandálias, bata as areias dos seus pés, deixe essa cidade e vamos procurar quem nos quer ouvir, porque nós temos o amor para entregar. Se eles não querem nos ouvir, bem, ouçam o que quiserem, mas nós temos que saber de qual espírito somos. E você que está ouvindo essa mensagem agora, tu tens que saber de qual espírito tu és. E sempre procure resolver as suas demandas. Sempre procure resolver os seus conflitos, a sua má água, as suas chateações. Chega com amor para conversar. Muitas vezes que você não quer fazer isso, que o seu orgulho não deixa, que muitas vezes você acha que você está completamente correto e você não tem que se humilhar para essa pessoa, mas faça. Abre o teu coração, fala a verdade e se liberta disso, porque se isso pertence a ela, não pode pertencer a você. Tu tens que saber de que espírito és e permanecer nesse espírito libertador, que é o Espírito Santo, que é a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, o enviado para codificar o verdadeiro amor de nosso Pai Criador. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Busca o seu Senhor, porque é dele que vem a resposta para você resolver aquilo que você não consegue sozinho, para lidar com sentimentos que você não consegue sozinho, para resolver a sua mentalidade e viver na serenidade, viver na paz que só ele pode entregar, não como o mundo a dá, mas perfeita da forma que só ele pode entregar. Busque a Deus, busque os seus caminhos, busque a sua verdade, busque a sua justiça, entregue o seu coração, assuma que sozinho você não consegue fazer, não consegue entender, não consegue perdoar, não consegue solucionar, e a resposta dele virá. Só porque ele te ama. Olha o que está escrito aqui, ó, só para acabar no verso 19, antes do que eu li para você. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. E ele nos ama tanto que é impossível de você abrir o teu coração, falar a verdade e ele deixar você do jeito que tá. Porque ele sempre tem a solução para apontar para aqueles que o procuram. Porque ele ama a todos, independente de o procurar. Mas os que o procuram, fica muito mais fácil dele poder ajudar. Que Deus te abençoe, que você e sua família possam ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus.